E nós temos um convidado especial hoje, que é o nosso amigo, colega aqui da Rádio Tupã. Eu até estava conversando com o Jardim. O Jardim, tu tem, entre várias outras coisas, hoje é um aposentado. Mas o Luiz Jardim foi professor em Santa Bárbara e aqui em Tupã-Ciretã, né? É radialista, apresenta um programa aqui na Rádio Tupã todos os sábados, aqui às 7 horas da manhã. Agora mudou um pouquinho o horário por causa do período eleitoral, né? É tradicionalista, né? Foi secretário parlamentar de deputados lá na Assembleia Legislativa, foi secretário da Cultura em Cruz Alta, né? É hoje conselheiro e avaliador da nona região tradicionalista, foi patrão do Taquarimbó por um período, né? Também. Enfim, o Jardim tem uma vasta história ligada ao culto da tradição e ao estudo dela, né? E tem nos últimos tempos, Luiz, palestrado em alguns colégios, em alguns locais, né? Sobre o tema Revolução Farroupilha, Grupo dos 8, Tropeirismo, 20 de setembro. E a gente convidou você para falar sobre isso, para você nos trazer um pouco do que você tem levado a esses grupos que você tem conversado. Em primeiro lugar, bom dia, satisfação de rever um amigo aqui no nosso estúdio. Tudo bom, Luiz? Bom dia, Miguel. Bom dia, Miguel. E um agradecimento especial que eu faço a você, que é meu amigo, por convidar para que eu pudesse expressar mais alguma coisa sobre a história do Rio Grande do Sul, da Revolução Farroupilha, claro, do movimento, como você falou, e do próprio tropeirismo. É claro que a gente tem que dizer sempre a verdade, a realidade. Existe na nossa cidade vários intelectuais, professores que também estudam e sabem muito, e muito mais que eu, só que eu continuei nativa dentro dessa ótica do movimento desde 1959, não parei mais. Eu naquela época morava em Cruz Alta e conheci uma prenda que dançava comigo, e essa prenda dança comigo já há quase 54 anos. Então, deu certo o par, então deu certo o par, e a gente agradece muito a Deus por nos dar essa oportunidade. Eu sempre digo que Deus tem sido complacente, porque me dá a oportunidade, com saúde, junto com a minha família, para fazermos aqui algo de extraordinário e algo de diferente. Eu até não conheço em outro município um programa como o nosso, o Rio Grande Tradição e Cultura, onde você fala, abrindo uma janela para o movimento tradicionalista, para o gauchismo e para tudo que diz respeito a isso. Mas recebi, Miguel, vários convites nesta Semana Farroupilha, como todos os anos, e participei de várias palestras e ensinamentos, conversas com estudantes ali do Polivalente, da Escola Tupã-Ciretã, da Escola Técnica lá na cidade de Júlio de Castilhos, CTGs, e a gente passa viajando na Semana Farroupilha e explicando a eles com um linguajar próprio, nosso, campeiro, para que as crianças tenham condições de respeitar muito mais a tradição do Rio Grande do Sul. A primeira coisa que a gente pede é que continue aglutinado a família, respeitando as famílias, porque só assim você pode passar direto da família para o CTG, porque lá é uma grande família, e continuam a vida tranquila, sem problema. Eu dizia até um pouquinho ali no intervalo que as pessoas fazem uma certa confusão sobre a Revolução Farroupilha. Eu tenho aqui dados que de repente leio alguns trechinhos para que os senhores tenham oportunidade, que é uma coisa interessante. Diz assim, sobre a Revolução: ao anoitecer do dia 19 de setembro, ontem, de 1835, as tropas farroupilhas, compostas por 200 homens e sob o comando de Gomes Jardim, é meu parente, e Onofre Pires, acampam bem pertinho, ali próximo da Ponte da Zenha de Porto Alegre, para invadir Porto Alegre. E no dia 20 eles invadem Porto Alegre. Invadem Porto Alegre e as coisas tomaram um vulto completamente diferente.
porque em 1935 deu-se a Revolução e até o dia 19 de setembro de 1936, quando o general Antônio Neto proclamou a República Rio-Grandense, passou ali então a ser Guerra dos Farrapos. E essa guerra foi sangrenta, foi violenta, muito dolorosa, e eu sempre digo para os jovens, você tem que respeitar muito, inclusive, se possível, quando passar perto de um cemitério, quem sabe ali está enterrado tantos descendentes daqueles que morreram em defesa do Rio Grande. Aí as pessoas perguntam, mas como em defesa do Rio Grande? Estava acontecendo alguma invasão no Rio Grande? Estava acontecendo as coisas que hoje acontecem e muito mais, só que, dada a situação, não é possível mais fazer uma revolução farroupilha como foi feita naquela época. Primeiro que o Rio Grande era despovoado, as estâncias com sesmarias eram doadas pelo governo e eram distantes uma das outras, e nós temos aqui uma fotografia do povoado, da vila da Cruz Alta, que depois ficou cidade de Cruz Alta, aonde ali já existia esse povoado na Revolução em 1835. Porque tudo aquilo que era feito aqui era taxado, e muito bem taxado, muito bem cobrado, e aí aconteceu a revolta porque os estancieiros tinham liderança política também. E com a liderança política que eles tinham, eles conseguiram fazer uma pressão muito grande ao governo, não é? Então, desde que o Dom Pedro foi embora e que ficou o menino, né? Dom Pedro II, então a pressão foi tão violenta, tão grande, que foi preciso usar a força para isso. Nós não tínhamos linha demarcatória lá para o Uruguai, era livre, foi demarcado depois, né, empurrado os castelhanos, o que deu para lá. Eu me lembro ano passado, quando eu falei nisso, alguns castelhanos de descendência até nos ligaram para dizer que eles não foram empurrados. Não, eles nos ajudaram muito. E ali é uma região onde nós temos uma divisa seca, né, que todos sabem, que é diferente aqui da Argentina. Mas depois nós vamos entrar numa parte dos índios guaranis que é muito interessante. Então esta revolução deu, com isto, uma identidade ao Rio Grande do Sul. Se você imaginar o mapa do Brasil, você vai ver, claro, que o Rio Grande do Sul é a base de sustentação desse edifício geográfico de terra e água que é o Brasil. Então nós, depois disso, passamos através do estudo e a tecnologia que chegou, e chegou rápida, levar conhecimento ao resto do país, que graças a Deus hoje é o país que nós temos. Com isto, o Rio Grande impôs-se e ao impor a sua força, a sua coragem, passou a ser respeitado. Tanto é verdade que é um dos estados mais politizados do Brasil, é o Rio Grande do Sul, continua sendo. Esses vultos são reverenciados durante a semana, junto aos CTGs, aos peões, às prendas de faixa, porque elas estudam e nós, no MTG, através da 9ª região, sabatinamos, vamos avaliá-las para ver como é que está a preparação e o estudo para conhecimento, porque sempre um peão de crachá e uma prenda de faixa é exemplo para os demais, para os pequeninhos do CTG, que ficam em torno deles, num trabalho que eles fazem, uma espécie de oficina, e ali passa-se para eles, para as crianças, o conhecimento, os primeiros passos, o que era a revolução, como é que andava, que arma usava, era montado a cavalo, nós não tínhamos armamento nenhum. Eu estou dizendo isso porque tem muitas pessoas que não imaginam, porque tu te adapta tão rápido aos dias de hoje que parece que tudo era igual. Não tinha informação, não tinha nada. Você mandar uma correspondência da vila de Cruz Alta até a capital, quantos dias levava a cavalo? Então era assim. Depois Rio Pardo, a Cruz Alta, e assim por diante. Esta revolução
que ficam em torno deles, num trabalho que eles fazem, é uma espécie de oficina, que nós, aqui, na região de Tupanciretã, a Vila Rica, Júlio de Castilhos, que pertencia tudo à Cruz Alta, sempre foi o caminho dos tropeiros, por ser divisor de águas, não tinha estrada. E ali, eles diziam, depois nós vamos entrar no tropeirismo, eles diziam, eu vou acampar ou pousar na Cruz Alta. Eu quero fazer uma referência especial aos que depois da Revolução sentiram a necessidade de voltar a falar nisso. Deixa eu só fazer um intervalinho. Sim, e aí nós vamos entrar no grupo dos 8. No MTG, no grupo dos 8. Muito aí, bem. Né? Porque o Jardim falou um pouquinho sobre a Revolução Farroupilha, deu uma leve pincelada, né, em alguns minutos. É uma história... Quantos anos foi a Revolução? 10 anos? 10 anos. 10 anos, quer dizer, uma história que em 10 35 anos... a 45. É impossível você resumir em 10 minutos, não tem como. Mas a gente, quem sabe numa próxima oportunidade pode até detalhar. Mas um dos objetivos também aqui é nós ouvirmos um pouco sobre esse resgate dessa história, porque esses 10 anos marcou o país, modificou aqui a nossa região, modificou o Brasil, inclusive o mundo teve influência da nossa Revolução Farroupilha aqui. Mas infelizmente ainda não tem um reflexo nacional. O ano passado, o Luiz deve ter lembrado, a gente comentou aqui que eu sentia a falta da imprensa nacional manifestar a importância desse dia, que um Estado para reverenciar uma data histórica dele. Pouca repercussão tem na imprensa nacional. Este ano, para minha surpresa, teve uma matéria no Jornal Nacional esses dias, falando sobre o acampamento Farroupilha, mas a matéria foi porque tinha os treinadores dos times brasileiros que estão disputando o campeonato da América Latina, como é a Libertadores da América, são 3 treinadores gaúchos. E só por isso saiu uma notícia do acampamento Farroupilha, né? Que na verdade tinha que falar da Revolução Farroupilha, mas tudo bem, pelo menos falaram. Mas nós falamos, né? Vamos ao intervalo, a gente já retorna para comentar um pouquinho sobre essa questão do Grupo dos 8, o MTG, todo esse resgate que eles criaram aqui em nosso meio. Eu vou um rápido intervalo.